Fala pessoas, tudo bem com vocês? Caio Gomes aqui falando mais uma vez de Seattle. Pra quem não sabe, sim, eu sou aquele cara que participa do Nerdcast, do time de ciências, também ajudo no Nerdologia, diversos roteiros, também no Nostalgia. Então muita gente aí acabou não ligando o nome à pessoa, então sim, eu sou essa mesma pessoa. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco aqui com vocês sobre física e principalmente sobre algo que as pessoas começaram a me pedir bastante essa semana, que é falar um pouco mais sobre termodinâmica. Mas por que as pessoas começaram a me pedir pra falar de termodinâmica? Essa semana eu participei lá do Nerd Office com o Jovem Nerd e o Azaghal falando sobre o trailer de Tenet, que é o novo filme do Nolan que vai estrear em algum momento desse ano. E quando a gente falou sobre esse filme, a gente aproveitou também ali para eu poder falar um pouco sobre minhas hipóteses científicas do o que o Nolan tá fazendo ali por trás do filme. Pelo jeito, motivou muita gente a querer entender um pouco mais sobre a termodinâmica e como isso se relaciona com diversas outras áreas da física. O pedido de vocês é uma ordem, então vamos lá. A termodinâmica é a área da física que estuda como o calor transiciona entre diferentes corpos. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ela estuda como, por exemplo, o que acontece quando eu coloco uma panela em cima do fogo e eu ligo o fogo, aquela panela vai esquentar. A termodinâmica vai explicar como isso ocorre, por que isso ocorre e vai tentar explicar o tempo e todas essas coisas. Mesma coisa se eu pego, por exemplo, um pedaço de pedra que está bastante quente, coloco em contato com uma pedra que está fria, a termodinâmica vai explicar o que vai acontecer, como é que a temperatura de um vai passar para o outro. Então ela é a área da física que estuda realmente essa parte da transferência de calor e sistemas térmicos. Uma das principais consequências que veio do nosso aprendizado dessa área é que sempre que eu coloco em contato um corpo quente e um corpo frio, a energia vai passar do corpo mais quente para o corpo mais frio. E no final das contas eles vão sair de um estando quente e outro estando frio para ambos na mesma temperatura. Então ela explica realmente que ao colocar esses dois em contato, elas vão ajustar a temperatura. Isso porque a gente tem basicamente, vamos falar assim, duas leis na termodinâmica que são interessantes. A primeira lei da termodinâmica, que ela diz basicamente que corpos transmitem calor, energia de um para o outro. Então basicamente ela está falando que energia térmica pode fluir de um corpo para o outro. E a segunda lei da termodinâmica vai falar sobre qual que é essa direção da troca de energia. A primeira lei fala só que corpos trocam energia térmica e a segunda lei vai falar então, explicar como é que vai ser a direcionalidade disso, em que situações vai ter a transição e até que ponto eles param. E essa que é a lei da entropia. Segura esse ponto que eu já vou falar mais, explicar sobre essa palavra, já volto aí. Então até aqui a gente falou de duas quantidades físicas que existem e que são abordadas pela termodinâmica. Uma delas é o calor, basicamente energia, e o outro é a entropia. O que raios é a entropia? Você pode entender a entropia como se fosse o nível de ordenamento de um sistema. Como assim? Vamos fazer um exemplo simples, que é até o mesmo exemplo que eu dei lá no Nerdcast. Vamos pegar um baralho bastante simples, que vai ter das cartas 1 a 10. Então é um baralho que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a gente for olhar esse baralho, a gente diria que ele está organizado se as cartas estão seguindo a ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6. Então, se elas estiverem sequenciais ou indo no sentido contrário. Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nessas situações, seria que uma pessoa normal olharia o baralho e falaria, pô, ele está organizado. Bacana. Então agora vamos pegar um baralho que está organizado ali. Então existem algumas configurações que eu te consideraria ele organizado. Vamos começar a embaralhar ele. Ele vai ficar nessa sequência de cartas que vai ser randômica. Então, pra gente, parece que o baralho está bagunçado. E é isso que a entropia mede. A entropia mede quão bagunçado um sistema está. Então, quão mais fora de ordem as coisas vão estar, a gente vai falar que maior vai ser a entropia daquele sistema. E o interessante disso é que isso existe uma relação com a termodinâmica. Porque na termodinâmica, a gente diz que a segunda lei da termodinâmica, basicamente, que as interações dos corpos ocorrem de maneira que a entropia sempre aumente. Então, quer dizer, as situações vão ocorrer no mundo físico que a entropia total daquele sistema vai aumentar. Então, sempre as coisas, ao fazer as interações, você vai ter a percepção que os sistemas vão ficando mais bagunçados, tá bom? Eu imagino que tem algumas perguntas que vocês estão fazendo, a gente já vai falar sobre elas aqui. Então, a gente tem essas duas quantidades. Energia, que a gente chama de calor, no caso da termodinâmica, e a entropia, que basicamente mede a ordenação de um sistema e fala o quanto aquele sistema está organizado ou não. Então, a
primeira lei vai falar que corpos eles podem passar calor de um para o outro, e a segunda lei da termodinâmica vai dizer que corpos vão passar calor de um para o outro de uma maneira que aumente a entropia. O fato de existir essa direcionalidade que os eventos vão ocorrer de maneira que eles aumentem sempre a entropia é o que diferencia a termodinâmica de várias outras leis físicas, de várias outras teorias físicas. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar a mecânica. A mecânica explica como corpos se movimentam no espaço. Então vamos pegar, por exemplo, e ver como é que seria um corpo caindo. A gente vai pegar aqui, soltar, por exemplo, uma pedrinha e deixar essa pedrinha cair. A mecânica vai explicar então que essa pedrinha vai cair acelerando cada vez mais e até chegar no chão onde ela vai parar. Mas vamos olhar só esse pedaço que ela está caindo aqui. Então o que vai acontecer? Ela vai acelerar a cada vez mais, e cada instante de tempo ela vai se movimentar a uma velocidade maior. Então imaginar agora que eu peguei e filmei essa pedra caindo e vendo como é que é só o tempo de queda, como é que ela cai. Eu vou ver ela se movimentando, acelerando cada vez mais. Só que agora, se eu pegar e reverter esse vídeo, passar ele no reverso, você vai ver ela subindo cada vez mais devagar até que você passou nesse ponto. O que quer dizer então isso? Que só olhando a pedra caindo, se ela tá caindo, ela vai cair cada vez mais rápido e eu vou estar vendo esse filme. Agora, se eu reverter esse filme e olhar ela voltando no tempo, entre aspas, o movimento que a gente vê é um movimento perfeitamente admissível pela física. Então, só olhando qual que é o movimento da pedra caindo ou subindo, você não consegue dizer qual que era o efeito real que ocorreu. Se a pedra, ela basicamente pode cair e se você reverter o vídeo, ela se comporta exatamente da mesma maneira que uma pedra real se comportaria se você jogasse ela para cima. Ou seja, a mecânica ela é invariante na passagem do tempo. Se eu só olhar um efeito mecânico, eu não consigo diferenciar só olhando para aquele efeito se o tempo está indo para frente ou se o tempo está indo para trás. Você não consegue perceber isso. A mesma coisa vale para o eletromagnetismo, para a mecânica quântica, para a relatividade geral. Todas essas partes da física, o tempo é invariante. Você filmar um evento ocorrendo, você não consegue dizer se o tempo está indo para frente ou para trás. Para eles, as duas situações são fisicamente possíveis. E aí isso volta uma questão. Tá, então por que o tempo passa para uma direção? Porque a gente vê o tempo passando numa direção. Diga-se de passagem, eu até tenho um vídeo falando mais sobre isso que a gente fala, que é a seta do tempo. Assiste aqui esse vídeo que vocês vão gostar. Então, todas essas partes da física, elas são invariantes na direção do tempo. Se vai para frente, se vai para trás, a física não consegue diferenciar isso. E isso volta à questão. Então, por que a gente vê os eventos mais ou menos indo sempre na mesma direção? Porque sempre que eu faço alguma coisa com uma pedra, ela sempre se comporta da mesma maneira e o tempo não tá indo para frente ou para trás. E é aí que entra a coisa legal da termodinâmica, que é o que o Nolan tá usando lá no Tenet. A segunda lei da termodinâmica, ela então diz que dois corpos vão trocar calor de uma maneira que aumente a entropia. Então, ela tá dando agora, pela primeira vez, a gente tem todas essas diferentes leis que a gente tinha na física, alguma que tá dizendo que existe uma preferencialidade de como vai ser feita um fenômeno físico. Então, basicamente, eu vou olhar como dois corpos estão se comportando e eu vou conseguir saber que eles sempre vão evoluir no tempo de uma maneira a aumentar a entropia. Ou seja, se eu pego agora, eu coloco uma pedra do lado da outra, eles vão trocar o calor de uma maneira que aumente a entropia. Se agora eu, por acaso, olhar o vídeo e ver um vídeo onde as duas pedras estão trocando calor de uma maneira que diminua a entropia, eu sei que aquele vídeo está revertido no tempo. Então, o que está dizendo é, interações físicas no universo vão ocorrer de maneira sempre que a entropia, que se lembra que eu falei que é mais ou menos quão bagunçado as coisas estão, que elas aumentem no tempo. E isso volta. Então, basicamente, só por você olhar um evento, você, por perceber isso, você consegue perceber qual que é a direção. Um exemplo bastante simples. Vamos imaginar que você está olhando um prédio e alguém demole esse prédio. Esse prédio vai estar tudo organizado, em pé, e agora depois você vai ter os escombros dele no chão. Se você olhar esse filme, você, como ser humano, você naturalmente percebe que se o vídeo mostrasse o prédio se remontando e subindo, isso seria falso. Você sabe que esse vídeo não é o correto. Você sabe que ele foi revertido no tempo. Por quê? Porque ele está saindo de um estado mais desorganizado indo para um estado mais
organizado. Essa direcionalidade, então, da entropia, ela é muito ligada, então, à direção que o tempo passa. E é por isso que o Nolan brincou com isso agora nesse filme Tenet que vai surgir. E eu recomendo que vocês vejam lá no Nerd Office, onde a gente fala sobre isso. E nesse momento, com certeza, alguém tá se perguntando, tá, eu não tô entendendo esse negócio de como o universo sempre anda pro lado mais desorganizado. Porque eu posso, por exemplo, acordar num sábado de manhã, ir lá e arrumar meu quarto. Nesse estado ele vai ter se organizado. E isso é uma coisa que a gente faz. Isso é verdade. Você consegue organizar o seu quarto ali. Só que o que acontece quando você está organizando o seu quarto? Você comeu antes para poder começar a fazer, você tomou água. Enquanto você estava arrumando seu quarto, você suou. Você, então, esquentou o ambiente por causa disso. Você usou outros produtos para poder limpar. Então, localmente, só olhando o seu quarto, você pode ter a impressão que ele ficou mais organizado. Mas quando eu olho todo o resto, todo o trabalho que foi para gerar comida para você comer, o calor que você gerou, o suor que você gerou, todas essas coisas, esse sistema todo, quando eu olho tudo que foi envolvido, a entropia ali aumenta. Então a gente está falando que a entropia total sempre aumenta, não só a entropia local ali que você tinha o sistema. Você tá fora do quarto, então você tem que ser incluído nessa conta para poder fazer com que a entropia aumente. Então, para dar um exemplo um pouquinho mais claro para vocês, vamos imaginar aqui que você tem uma caixa e de um lado dessa caixa você tem só bolinhas azuis e só bolinhas vermelhas. Se você agora começar a balançar essa caixa, as bolinhas vermelhas vão começar a se misturar na azul e no final das contas você vai ter então uma mistureba de bolinhas vermelhas e bolinhas azuis nessa caixa. É praticamente impossível que você, ao balançar aquelas caixas, você consiga fazer com que elas voltem a ficar azul e vermelha. Então, quer dizer, você já consegue perceber que se alguém te falasse, ou se alguém te mostrasse um vídeo que as duas se desmisturaram, você já sabe que aquele vídeo é falso. E isso é muito útil, agora indo além da física, porque a gente consegue perceber, então, coisas que podem ocorrer na física ou não, ou na química. Então, quando você tem a interação de dois elementos diferentes, eles sempre vão gerar uma reação química, por exemplo, em que a entropia final aumente. Se você faz uma reação e a sua conta mostra que a entropia está diminuindo, você já sabe que aquela reação não pode ocorrer na natureza. Então a entropia, ela tá ligada a dizer pra gente como os eventos podem ou não podem ocorrer. E isso que é a beleza e a coisa interessante que ajuda a gente a entender a termodinâmica. Ela não só tá falando da troca de calores, mas ela também tá falando sobre a possibilidade de determinados eventos ocorrerem, porque eles têm que ocorrer de uma maneira que respeite uma lei geral. Uma das coisas legais é que eu posso mostrar para vocês exatamente o que a gente está dizendo que é bagunçado ou não, como é que a gente calcula isso, como é que isso funciona na realidade. E isso permite a gente desenvolver uma noção matemática do que é organização ou desorganização. Eu posso mostrar isso para vocês, mas para eu poder fazer isso aqui, eu gostaria que vocês então aqui me pedissem aqui embaixo no vídeo, pedindo então, botando o hashtag entropia, para que eu faça mais um vídeo mostrando para vocês como é que isso funciona. E aí eu posso ainda mais ligar com o trailer do Tenet, beleza? Então, primeiro aqui uma introdução sobre a termodinâmica. Se vocês gostaram, pede aqui embaixo que eu faço mais um vídeo, tá bom? Então ficamos por aqui, ó, e aguardem mais vídeos logo mais aqui no canal, beleza? Então, ó, ficamos por aqui, aquele abraço e falou!